some fun and clap your hands. And clap your hands. Everybody in the party gonna feel the groove and clap your hands. E aí, pessoas lindas? Do meu coraçãozinho, né? Eita, lasqueira demais. Vamos pra questão que a gente ganha mais. Vamos pra questão porque, né? Beleza, então vamos ver aqui os dados que a questão dá pra gente. A questão da massa, energia cinética inicial, o valorzinho da aceleração da gravidade. E a questão pergunta o quê? Calcule a variação da energia cinética. Bom, coloquei aqui um pontinho de interrogação, só para destacar, que é o que a questão pede. E como é que a gente calcula toda e qualquer variação de grandeza física? É a grandeza final menos a grandeza inicial. Opa! Variação de energia cinética, variação representada pelo delta. E o Ezinho só para indicar a variação de energia. Então vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial, a qual já é dada aqui no problema. Então a brincadeira vai ficar, ó, por conta da energia cinética final. E você aí já ficou atento a um detalhe, né? A unidade de medida para o sistema internacional. Meu Deus do céu! Esse 400 está em gramas. Gramas é a unidade de medida no SI para massa, não? Não é! Vamos passar isso aqui para quilograma. Meu Deus, a caneta! Cadê a caneta que eu joguei no chão, gente? Então vamos lá. 400 gramas. Passar para quilograma basta dividir por 1000. Eu vou apagar agora aqui de uma maneira bem higiênica para passar para quilograma. 400 dividido por 1000, 0,4. Vamos apagar? Vamos apagar. Prontinho, bem limpinho. Limpinho. 0,4 quilogramas. Bom, então se trata do famoso movimento oblíquo. Assunto esse que é muito cobrado em concursos militares, sempre tem uma questãozinha de movimento oblíquo. Ou seja, é quando o corpinho ele é lançado formando um ângulo θ com a horizontal. Nesse caso, o valorzinho do ângulo, a questão dá pra gente, é um valorzinho de 60 graus. Essa trajetória aqui lembra muito o que eu estava tentando fazer no início da aula, né? Pegar um objeto e lançar como... Aí, pessoas lindas! Esse tipo de lançamento é muito costume a gente observar em que tipo de jogo, por exemplo, um jogo de basquete. Características do lançamento oblíquo. A trajetória desse corpinho forma um ângulo com a horizontal. Então esse corpinho é lançado com uma velocidade inicial. Então eu vou chamar aqui de uma velocidade inicial. Porém, essa velocidade no movimento oblíquo obrigatoriamente vai ter uma componente em y e em x. Essa trajetória forma um ângulo com a horizontal. Além da componente na horizontal, vai ter uma componente na vertical. Na horizontal a gente chama componente em x, por isso que eu vou adotar aqui o Vx. E na horizontal eu vou chamar de V0y. Prestem bem atenção. V0y é a velocidade inicial dessa partícula na componente y. Mas professora, por que então aqui em x, em vez de chamar de Vx, você não chamou de V0x? Porque outra característica, no lançamento oblíquo, essa velocidade em x, ela será constante. A velocidade que vai variar vai ser a velocidade em y. Muito importante com este detalhe. Ah, professor, então quer dizer que em Vx a velocidade não vai variar? A velocidade é constante. Posso brincar com a tal equação do sorvete, então. Exatamente. Na componente y, essa velocidade vai variar, então aqui na componente y a gente pode brincar com as equações do MR e o V, movimento retilíneo uniformemente variado. Mas olhando aqui para o desenho, a gente vai conhecer novas equações. Tanto que aquelas equações do MR e o V, em muitos casos, serão sim utilizadas. Mas, se tratando de um novo tipo de movimento, as equações estarão presentes com a gente aí no segmento desse estudo. Que equações serão essas? Vai ser justamente a minha componente velocidade inicial em x e essa minha componente velocidade inicial em y. Outro ponto importante, o corpinho ele é lançado. Em x, a velocidade não vai variar. Percebam bem que no ponto mais alto eu também indiquei
Vx, velocidade essa que é a mesma aqui desde o momento do lançamento. Agora, o que a gente comentou? Que em y a velocidade será a mesma? Não. Percebam bem, esse corpinho, ao ser lançado, ele vai se deslocar em x, mas também vai se deslocar para cima, chegando à sua altura máxima. A partir da altura máxima, ele vai cair. Ah, professora, então vai ter um movimento também para cima e para baixo. Além desse movimento para cima e para baixo, o corpinho também vai se deslocar na horizontal. Exatamente. Essa velocidade inicial em y, obviamente, vai ser diferente dessa velocidade em y no ponto mais alto. Aliás, o que vai acontecer com essa componente na vertical para a velocidade na altura máxima? Essa velocidade em y será igual a zero na altura máxima. Ah, professora, vamos ver? Então o corpinho vem, tchururururu, chega no ponto mais alto, a velocidade igual a zero, para depois continuar o seu deslocamento. Beleza? Por isso que essa velocidade em y, prestem bem atenção, em y, no ponto mais alto, ou seja, quando o corpinho atinge a altura máxima, essa velocidade em y, nesse ponto, será igual a zero. Então, vamos colocar aqui. Então, vamos conhecer as formosas, as nossas novas amigas aí. Prestem atenção que aqui envolve uma análise vetorial. Afinal de contas, velocidade é uma grandeza vetorial. Então, quando a gente tem grandeza vetorial, em algumas situações a gente vai precisar decompor essa grandeza vetorial. Preste atenção. Eu tenho aqui V0, que é a velocidade inicial com que a partícula é lançada. Mas como é que eu posso calcular essa componente em x? Vamos lá. Então, Vx é igual a V0 cosseno θ. Esse θ é 60 graus. Macetão. Vx é igual a V0 cosseno. Por que cosseno? Tá coladinho, tá? Essa componente não tá coladinha com o ângulo? Tá coladinha cosseno. Então, Vx vai ser igual a V0 cosseno θ. Se liguem nisso daqui, afinal de contas, energia cinética está associada à velocidade, tá? E em V0y, como é que eu calculo? Se aqui tá coladinho, aqui tá sem o ângulo. Sem o ângulo, seno θ. Então, V0y é igual a V0 seno θ, que nesse caso é seno de 60 graus. E essa velocidade na componente horizontal não vai variar, ela será constante. A velocidade que vai variar vai ser na componente y, ou seja, na vertical. Na horizontal, essa velocidade será constante. Essa é a trajetória do movimento oblíquo. Percebam bem, na subida, a velocidade na componente y ela vai diminuindo até chegar a zero quando o corpinho chegar na altura máxima. A velocidade em x não, ela permanece a mesma durante todo o movimento oblíquo. Após chegar a essa altura máxima, o corpinho ele vai cair, porém com velocidade em y aumentando e em sentido oposto, por isso o sinal negativo. Que é variação da energia cinética. Opa, como é que eu calculo energia cinética mesmo? mv² dividido por 2. Então, mais uma revisão. A energia que a questão está se referindo é a cinética. Então, energia cinética é igual a mv² dividido por 2. E nós temos aí, inclusive, um macetinho também, tá? Eu sei que a galera gosta de macetinho, então vamos lá. mv² pelo meio, beleza? mv² pelo meio. O que a questão já dá aqui pra gente? Já informa a energia cinética inicial. Onde tem esse EC, eu já vou indicar energia cinética inicial, que é o que a questão dá pra gente. Como eu estou trabalhando com a grandeza inicial, então essa aqui vai ter que ser a velocidade inicial. Então, puxa aqui para a velocidade inicial. Tem alguma coisa aqui que a gente já pode substituir? Tem. Nós já podemos substituir a energia inicial e a massa, que são dois valores que a questão dá pra gente. Energia inicial 180. A massa 0,4.
0,4 dividido por 2, 0,2. 0,4 dividido por 2, 0,2. Para isolar o V0 ao quadrado, o que eu posso fazer? Esse 0,2 está multiplicando, dá um tapinha, pá, vai para o outro lado. Chegando aqui a continha com vírgula, a gente gosta de conta com vírgula, a gente não gosta de conta com vírgula. Para tirar essa vírgula, tem quantas casinhas aqui depois da vírgula? Tem uma. Então faz o seguinte, multiplica por 10 em cima e embaixo, com isso você elimina a vírgula. Então vai dar 1.800 dividido por 2, que é igual a 900. Eu tenho 900 igual a V0 ao quadrado. Basta fazer o quê? Extrair a raiz quadrada dos dois lados. Bom, 30 igual a V0 não é a mesma coisa que V0 igual a 30. Unidade de medida no SI, metros por segundo. Então, tá aqui o valor da velocidade inicial. Mas espera aí, a questão quer a variação da energia cinética. A variação da energia cinética não depende só da energia cinética inicial, como a questão já dá mastigado, mas também da final. E para calcular a energia cinética final, bom, se a energia cinética inicial foi mv0 ao quadrado dividido por 2, então a final vai ser mv ao quadrado dividido por 2, ou seja, vai ser a velocidade final desse processo. E onde é que está a velocidade final do processo? Está aqui no ponto mais alto. E no ponto mais alto, qual é a única velocidade que esse corpinho vai ter? Em x, essa velocidade em x. Ah, professor, então a gente tem que calcular essa velocidade em x? Correto, visto que a massa, a questão já dá pra gente. Mas preste atenção, para calcular essa velocidade final, professora, cosseno de 60 é igual a meio. Seno de 60 graus é igual a raiz de 3 dividido por 2. São valores que a gente tem que praticar nas questões. Raramente vem esse valor na prova. Dos ângulos notáveis, raramente. Então, Vx é igual a V0 cosseno θ. Valorzinho de V0, nós já temos. Igual a 30. Valorzinho do cosseno de 60, meio. 30 vezes 1, 30, dividido por 2, 15. Energia cinética final. A energia cinética final eu vou chamar apenas de E, visto que o E0 é a inicial, que é igual. Bom, se a inicial aqui, ó, mv ao quadrado dividido por 2, a final vai ser mv ao quadrado dividido por 2, né? Que no caso eu não vou trabalhar com a velocidade inicial, vou trabalhar com a final. Nesse caso, a velocidade final vai ser justamente no ponto mais alto, que é exclusivamente Vx. Valorzinho da massa, valorzinho da velocidade ao quadrado, que vai ser aqui, ó, 15 ao quadrado, 225. Tudo isso dividido por 2. 225 vezes 0,4 é igual a 90. 90 dividido por 2 é igual a 45. Opa, unidade medida para energia no SI é o Joule. Variação da energia cinética é a energia cinética final, 45, menos a inicial, que é igual a 180. E, prof, vai dar um valor negativo? Vamos lá. Dá esse valor negativo, qual é a interpretação? Significa que desse ponto para esse ponto, o corpinho perdeu energia cinética. E digo mais, ele vai perder essa energia cinética, mas essa energia vai para o nada? Não. Essa energia cinética que ele perdeu está sendo transformada em energia potencial gravitacional, por exemplo. Mas esse indicativo aqui de menos mostra que houve perda da energia cinética, o que faz sentido, né? Desse ponto para esse ponto, uma das componentes de velocidade, inclusive, chegou igual a zero. Então, a velocidade resultante, por exemplo, vai diminuir. Para a gente calcular essa variação, a gente vai precisar colocar em módulo. 45 menos 180 menos 135 em módulo é igual a 135 Joule. E tá aqui. Morreu a questão. Bacana? Dá pra continuar aqui? Ai, senhor, obrigada. Dá sim, dá pra continuar. Não, Edson.
Eu vou falar famoso, porque se eu falar clássico, eu toda hora falando clássico, clássico, clássico. Então agora acabou, vou falar o famoso movimento oblíquo, tá bom?